Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vamos responder algumas dúvidas dos inscritos e eu separei uma dúvida aqui bastante interessante. Então a dúvida é esta aqui, ó. Josemar Bueno, atualmente o PLD é horário. No caso de haver uma sobra ou déficit entre o consumo e o gerado, um outro player gerador pode decidir de acordo com o valor do PLD horário se vale a pena injetar energia na rede. E a dúvida que ela coloca é a seguinte, né? Dúvida, instantaneamente não seria o ONS que tem controle sobre como esta carga e geração no momento? O gerador possui acesso ao sistema para ter os dados instantâneos, falando especificamente das sobras e déficits. E no caso de aceitar injetar mais na rede, a decisão se a geração irá entrar no Sistema Interligado Nacional é o ONS que decide e, havendo declínio do ONS optando por outro gerador, o gerador em questão sai no prejuízo. Então veja, tem várias perguntas aqui, né? Então assim, eu vou tentar fazer uma resposta bastante completa para explicar o processo em si, né, de como funciona o PLD, e eu acho que eu vou conseguir responder todas as perguntas, né, que estão dentro desta única pergunta aqui. Bom, vamos lá então, mas primeiro eu quero fazer um convite para vocês. E na verdade são dois convites, né? Então se você já trabalha no setor elétrico, né? Então se você já está ou não no mercado livre de energia, eu deixo o convite para conhecer o nosso grupo de negócios, né? Então aqui nós fazemos as lives semanais, então todas as sextas-feiras, e falamos sobre negócios, né? Então modelos de negócios, oportunidades, né? Além de outros materiais extras, né? Então entrando para o grupo você tem acesso aqui, por exemplo, participação gratuita na sua jornada ao mercado livre de energia, material extra como um curso de dimensionamento de condutores, e também teremos outros cursos que eu vou adicionar. Então, na verdade, teremos mais cursos extras ao longo do tempo aqui. E mais o curso extra, que é o de introdução ao mercado livre de energia, além do conteúdo ser vitalício, e todas as lives que já aconteceram você pode assistir, elas estão salvas, né? E caso você tenha interesse em entrar para o mercado livre de energia, então deixo mais um convite que é para conhecer o nosso curso de 50 horas de mercado livre de energia. Lembrando que nós temos um material extra dentro deste curso. Aqui eu vou mostrar rapidamente. Depois aqui dos 16 módulos, né? Nós temos então aqui um módulo extra. Esse aqui é o curso preparatório para o exame de certificação da Câmara de Comercialização de Energia. Então, na verdade, são dois cursos em um, né? Então, caso você tenha interesse em ingressar no mercado livre de energia, entender as opções do mercado, como você pode trabalhar, né? Então, visite aqui nossa página, conheça a proposta do nosso curso, certo? Então agora vamos lá, vamos para o nosso conteúdo. Bom, então respondendo em partes, né, pessoal, estamos aqui no site, né, da Câmara de Comercialização. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Pronto. Então olha só, então aqui é o domingo, dia 20 de agosto, né? Então estamos aqui vendo os preços no mercado livre de energia, e os preços, né, pode aparecer pequenininho aí, mas está em R$ 69,04, né? Então esse é o preço, e como vocês podem perceber, né, o preço ele não está mudando, né? O preço ele está uma linha contínua aqui, né? Os preços, embora estejam baixos, né, nós sempre temos que lembrar que os preços, né, eles oscilam normalmente. Nós ainda estamos vivendo, né, esse período aqui fora do normal, né, que são preços baixos por muito tempo, né? Então, esse é um pouco, né, em função do que aconteceu na época da pandemia, né? Então, é um reflexo de mercado. Bom, mas voltamos aqui. Bom, como é que funciona, então, a formação de preços, né? E como é que é a liquidação do mercado no PLD? Então, vamos olhar por partes, tá? Primeiro, vamos olhar para a regra do PLD para entender um pouquinho sobre o preço, né? Porque aqui, deixa eu mostrar para vocês, nós podemos colocar o preço de amanhã, ele vai atualizar aqui, ó, 21 de agosto, então, né, segunda-feira, e eu posso olhar o preço de ontem, ó, vai atualizar aqui,
Pronto, a 19 de agosto, sábado, né? Então, por exemplo, se eu sei o preço de amanhã, né, eu posso tomar algumas decisões, né? Porém, decisões a curto prazo assim não funcionam, né? Então vamos olhar como funciona a regra do PLD para a gente entender um pouquinho como funcionam as operações. Pronto, então pessoal, estamos aqui na regra 00, né, que é a regra do PLD, então preço de liquidação das diferenças, e vamos olhar aqui nessa página que nós temos já uma ideia de como é o processo de formação. Vejam que nós temos então o CMO, temos aqui como parâmetro de entrada o PLD mínimo determinado pela ANEEL, e esse é o valor que hoje está em R$ 69,04, né, que é o PLD mínimo, né? Temos aqui também o PLD máximo da ANEEL e o PLD máximo estrutural, né? Bom, então vamos lá. Veja que nós dependemos do CMO, né? Então qual é o valor do CMO hoje? Vamos dar uma olhadinha no CMO. Pronto, então estou aqui no site da ONS, né? Então o valor de referência aqui dia 20 de agosto, né? Veja só, custo marginal de operação, CMO. Então eu estou pegando aqui Sudeste e Centro-Oeste. E veja que o valor está em 0, né? Ou seja, se não fosse o PLD mínimo, né, o valor do PLD seria 0, porque o CMO é o parâmetro de entrada, né? Então nós teríamos, né, já o início, né, do cálculo já começando em 0. Então, vamos olhar aqui um pouquinho os gráficos. Né? Reparem que se eu olhar do dia 14 de agosto até o dia 20 de agosto, nós temos algumas oscilações. Ó. Então, entre o dia 16 e 17, né, o CMO ele aumentou, ele foi para 20 centavos, né? E aqui nós temos, então, no dia 18 de agosto, um valor mais ou menos aqui pelo gráfico seria 2 centavos ou 3 centavos, algo assim, né? Então, bem, as variações estão muito baixas, né? Reparem que para o PLD começar a subir, o CMO tem que vencer a inércia dos R$ 69,04, que é o PLD mínimo da ANEEL, para depois, então, começar a ter um valor, né, que a gente comece a fazer projeções, né? Bom, vamos, então, voltar agora para a regra do PLD. Pronto, então aqui eu só quero mostrar para vocês o quadro iterado, né? Deixa eu voltar aqui, vamos lá, um pouco mais à frente, aqui ó, encontrei. Olha só, aqui nós temos então a sequência iterada, né? Sequência iterativa. E olha só então, o cálculo, né, ele começa aqui já com o valor do CMO. Então, tecnicamente, né, ele já vai começar em R$0, né? Ou seja, aqui nós não temos valor nenhum, né? E aqui na primeira iteração do sistema, né, ele vai perguntar aqui no início, ó, o CMO ele é maior que o PLD máximo? Vai ser não a resposta, né? O CMO é menor que o PLD mínimo? É menor que o PLD mínimo. Ah, então o PLD intermediário, aqui nesse momento, ó, assume o valor, então, de R$ 69,04, né? Ou seja, nesse momento o PLD mínimo da ANEEL entra, né? E aí lá no finalzinho, depois que o processo todo acontecer, nós temos então, né, esse ajuste, né? Por isso que o PLD, a cada hora eu tenho um PLD diferente, mas como depende do CMO, se o CMO não oscila, eu também não tenho, né, uma mudança, né, no PLD. Bom, então voltando aqui um pouquinho, né, vamos tentar responder por partes aqui, né. Aqui ela coloca então assim, né, instantaneamente não seria a ONS que tem controle sobre como esta carga e geração no momento. Não é bem assim, né, porque existe uma dinâmica, né, sobre o setor elétrico. Eu vou explicar um pouquinho dessa dinâmica agora para a gente poder entender onde entra o ONS nessa brincadeira toda, né, vamos chamar assim, e aí a gente vai entender por que, né, o PLD acaba sendo uma questão mais contábil do que operacional. Pronto, então vamos à dinâmica do setor elétrico aqui. Bom, olha só, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deixa eu sair da frente aqui, pronto. Então, olha só, nós temos aqui um consumidor, né? Então, esse aqui representa
Ele pode representar uma área de concessão, um grupo de consumidores, né? Aqui nós temos então a sua medição e ele tem uma necessidade média de 0,150 megawatt médio, ou seja, para cada hora do dia ele precisa de 0,150 megawatt. Então, na média, né, 0,150 megawatt médio ao longo do ano inteiro, né? Então, se eu pegasse todas as horas do dia e analisasse qual foi a potência que foi registrada para aquele deck horário e eu fizesse a média, eu estaria dizendo que esta carga, então, tem esse consumo, vamos assim, né, dizer, de 0,150 megawatt médio, tá? Só para a gente iniciar aqui o raciocínio. Bom, esse cliente, então, ele vai ter algum contrato, né, com a distribuidora de energia. Então, ele vai ter uma CUSD, ou uma CUST, ou um CCD, ou um CCT, e um CCEAR se ele for cativo, ou um CCEAL se ele for no Mercado Livre, né? E aqui nós temos, então, mais ou menos o valor que ele vai demandar de energia ao longo do ano. Então, seria 1.314 megawatt-hora ano, né? Ele precisa disso ao longo do ano inteiro. Bom, a ONS, o que ela vai fazer? Ela vai monitorar, né, todo o sistema de geração. Então ela vai verificar aqui o fotovoltaico, o hidráulico, os térmicos, né, os eólicos, os termonucleares, né, ou seja, a ONS monitora todo mundo. O que vai acontecer agora? Vamos fazer aqui a nossa dinâmica, então, do sistema, né? Bom, esse cliente aqui, vamos supor, então, né, que ele, de forma instantânea, ele está precisando agora de 0,151 megawatt, ou seja, não é mais megawatt médio. Estamos em um determinado horário, né, ou seja, de forma instantânea, e ele requer isso da rede. O que vai acontecer agora, né? Como todo o sistema está preparado para atender a média, aqui vai entrar, então, esse encargo aqui, ó, que é o ESS e o EER, né? Eles vão trabalhar em conjunto. O EES é o encargo de serviço de sistema que vai garantir a operacionalização, que eu já vou mostrar agora na sequência, e nós temos o EER, que é o encargo de energia de reserva, né? Então aqui nós temos a regra da contratação de energia de reserva, e nessa regra está previsto que nós vamos contratar fontes de geração limpa, veja que são biomassa, eólica, solar, né, a fotovoltaica no caso, fontes como hidráulicas, né, como PCH e CGH. Então essas usinas aqui, elas ficam operando o tempo todo, porque elas não são controláveis, né? Então ficam trabalhando o tempo todo, né? Então o que vai acontecer aqui, ó? Enquanto o cliente faz o consumo dele, você tem aqui esta usina, por exemplo, o parque eólico, injetando energia constantemente de forma não controlável, né? Então está sempre ali colocando energia na rede, né? O que acontece agora? A ONS, ela pode agora ter um problema contrário, né? Por exemplo, e se o cliente ele tem uma necessidade menor, né? Instantaneamente ele caiu agora para 0,149 megawatt. Então nesse caso eu tenho as usinas produzindo aqui a média, conforme o combinado no contrato, né? E ao mesmo tempo também tenho energia de reserva, ou seja, eu tenho energia demais na rede, né? Eu tenho muito mais energia do que eu preciso. Então o que a ONS vai fazer? Ela vai acionar mais uma vez, né? Ou seja, usando esse encargo agora de ESS, né? Deixa eu voltar para cá. Ela vai agora usar os serviços ancilares, né? Que são previstos aqui nas regras dos encargos setoriais. Então, a regra de encargos, né? E aqui nós temos, então, o ESS. Reparem que com o dinheiro do ESS, elas podem fazer, por exemplo, serviços ancilares, né? Elas podem pagar usinas para fazer compensação síncrona, para fazer regulação de tensão, corte de geração, por exemplo, e aí nós temos as chamadas restrições de operação. Temos então o constraint on, que seria um despacho, temos o constraint off, né, que seria então uma restrição, e temos esse unit commitment, que seriam usinas fora da ordem de mérito. Tem toda
uma explicação por trás, né, o que acontece aqui, mas eu não vou entrar no mérito, né, só quero mostrar que existem os encargos por restrição de operação e que na prática fazem o seguinte, né, veja só então, deixa eu ficar mais para cá, né. Então veja, a ONS ela vai restringir ou a geração hidráulica ou a geração térmica, ela vai praticar restrição de operação. Por quê? Porque eu tenho a energia de reserva no sistema rodando, eu tenho já as usinas que têm contrato e também são não controláveis, né, pela ONS, né? Nem todas as usinas são controláveis, né, pessoal? Apenas alguns tipos de usina podem ser controláveis, né? Então a ONS faz uma restrição, seja ela vai guardar água ou vai restringir as térmicas, né, para não injetarem a energia na rede, né? E agora o que acontece? Ó? E se o cliente, de repente, ele abruptamente precisa de muito mais energia, 0,160 megawatt médio, o que vai acontecer? A ONS então vai fazer o despacho, né? Então, como você tem energia de reserva mais a energia despachada, mais a energia, né, que está aqui sendo produzida conforme os contratos, né, conforme foi combinado, ou seja, é assim que é a dinâmica da rede, de uma forma resumida, né, explicando um pouquinho, né. Então veja, a ONS ela não se preocupa com a energia em si, ela se preocupa com operar o sistema, e o dinheiro para pagar, por exemplo, as usinas que estão operando em reserva, vem do EER, e o dinheiro para bancar toda a operacionalização do sistema, né, fazer o despacho, fazer a restrição, acionar compensação síncrona, regular a tensão, fazer todos os ajustes de fluxo de potência, esses eu faço a remuneração usando o ESS. Por isso que os clientes pagam o ESS e o EER, e por isso que no mercado livre de energia, esses encargos também são cobrados de forma avulso, né? Então, a ONS ela trabalha preocupada em manter a rede funcionando, né? Agora, as usinas que, por exemplo, agora vamos pegar essas usinas que estão aqui no contrato, né? Deixa eu apagar aqui. Veja só, essas usinas aqui, ó, o que acontece aqui? Ó? Vamos supor que essa usina fotovoltaica ela fechou um contrato e a média, né, era, por exemplo, 0,120 megawatt médio no ano, né? Então, megawatt médio, né? Bom, e ela injetou 0,120 megawatt médio. O cliente, vamos supor que ele não consumiu tudo isso, né? Então, no fechamento do mês contábil, o que vai acontecer? No fechamento do mês, se ele não consumiu 0,120, vamos supor que ele consumiu 0,115 megawatt médio no mês, né? Então, esta sobra de energia, porque existe um contrato bilateral aqui, né? Se o cliente não ficou abaixo do take mínimo no contrato, o cliente vai pagar exatamente o que ele consumiu, ou seja, o 0,115 megawatt médio, vezes as horas do mês que passou, vezes o valor combinado no contrato. Pronto, tá feito, né? Ele paga então o boleto dele, tá resolvido, né? O gerador, como ele produziu 0,120, né, e o cliente não usou essa energia, o gerador, então, ele já injetou, né? Essa energia já passou, o mês inteiro já passou. Então, foram várias pequenas injeções que aconteceram ali, essa energia já foi utilizada. Então, esse gerador ele vai ser remunerado ao valor do PLD. E aí a gente olha para trás no tempo qual foi o valor do PLD. Se esse gerador ele tem uma expectativa de que, por exemplo, ele sabe que vai sobrar um pouco, né? Ele pode fazer um hedge, ele pode fazer um contrato futuro, né, na data de liquidação do PLD. Então ele pode vender, por exemplo, a 70, 75, 80 reais o megawatt-hora. Por quê? Porque existem pessoas que fazem o contrário, né? As pessoas têm um contrato, elas estão pagando o gerador, mas elas excedem o contrato. Por exemplo, vamos supor que nesse caso o cliente então não tenha consumido 0,115 megawatt médio no mês, mas ele tenha consumido 0,125 megawatt médio no mês. Essa diferença positiva o cliente vai ter que pagar, né, liquidando ao PLD. Mas o cliente ele pode fazer o mesmo hedge, né? Ou seja, ele pode
não querer ficar exposto ao valor do PLD, porque talvez o PLD suba, né? Então ele pode fazer um contrato futuro. Então ele vai procurar um gerador que tenha interesse em fazer uma venda futura. Então um compra e o outro vende, e aí você tem valores flutuando ligeiramente acima, né, do PLD. E podemos fazer esses contratos, né, de forma mensal, de forma semestral, ou seja, você tem toda uma estrutura, né, que você pode praticar neste caso, né? Vamos voltar aqui. Bom, então, encerrando aqui para a gente responder, vamos fazer um resumo, né? A ONS, ela tem um plano mensal de operação e também tem um plano anual, né? Então ela tem modelos matemáticos que são, por exemplo, o modelo New Wave, o modelo, deixa eu me lembrar o nome agora aqui, é o DCEM e o DECOMP, né? Ou seja, nesses modelos, então, ela vai definir o valor do CMO, ou seja, o CMO ele é calculado por um modelo matemático chamado de modelo estocástico, né, o stock to flow, né, modelo de estoque fluxo, né. Então a ideia é guardar água, mas também não guardar tanta água assim, né, guardar o volume correto, o volume necessário, né. Então, se você tem um grande volume de água sobrando e um horizonte, né, de muita chuva, de muita água, e ao mesmo tempo você tem o consumo sendo bem atendido, né, pelos contratos bilaterais, os geradores estão atendendo, estão ofertando a demanda do mercado, né, basicamente você não vai ter efeitos, né, de CMO muito elevado, né, você vai ter basicamente então o CMO beirando zero, né, como está hoje, né. Agora, se nós entramos num ciclo de risco hidrológico, aumento do preço, por exemplo, do petróleo, né? Então, assim, você tem as termoelétricas com problema de insumo com valor muito alto e as hidráulicas com escassez hídrica, aí você fica refém das fontes não controláveis, né? As fontes não controláveis são todas aquelas que a ONS não consegue fazer o despacho, né? Que ela não consegue nem fazer restrição e nem fazer um despacho. Então ela não tem controle, logo, né, o risco fica muito alto, o PLD tende a ser um pouco mais valorizado também, né? Bom, então, se o CMO é muito baixo, automaticamente o PLD vai ser muito baixo, né? Então, você não tem... não é como se o proprietário da usina ele pudesse olhar para a rede e pensar, acho que vou injetar energia, acho que hoje não vou injetar. Esse controle não tem como, né? Porque se ele for, por exemplo, fotovoltaico ou eólico, a produção é o tempo todo, ele produz e injeta na rede, não tem o que fazer, né? E aí ele trabalha por médias anuais, né? Se ele é térmico ou hidráulico, até existe, né, a questão da operação, mas quem dá o comando é a ONS. Então a ONS ela dá a ordem de despacho, ela dá a ordem de restrição e, assim, pouquíssimos casos, né, os proprietários, os operadores vão se negar, né, a executar uma ordem do ONS, porque está dentro do planejamento, né, eles já sabem que isso vai acontecer, inclusive para poder estar ali onde eles estão, eles tiveram que passar por um procedimento, né, onde eles se colocaram, então, naquela posição de serem controlados pela ONS. Tá? Resumindo, a ONS controla a rede e a Câmara de Comercialização faz a contabilização da energia. Então, o mundo físico é separado do mundo contábil. O mundo físico é segundo a segundo. A ONS tem que garantir que a rede esteja sempre com liquidez, sempre com energia. E a Câmara de Comercialização ela faz a contabilidade, né? Então, quando ela faz esse processo contábil, já passou, né? Já foi injetada energia, já foi consumido. Na verdade, ela só precisa acertar agora qual é o valor correto do PLD para poder fazer o crédito e o débito, então, nesse sistema, né? Bom, espero que eu tenha, né, conseguido responder aqui as perguntas, colocando, né, desta forma, aqui com essa dinâmica, né? E antes de encerrar o vídeo, eu quero fazer de novo 2 convites para você. E o primeiro convite é para você conhecer o nosso grupo de negócios, né, o Mercado Livre de Energia em Foco, onde nós fazemos lives semanais e nessas lives, então, nós falamos sobre negócios, né? Nós já passamos de 50 empresas, então já tem 50 empresas dentro deste grupo, né?
E caso você esteja pensando em começar, ou seja, entrar agora no mercado livre de energia, então eu deixo um outro convite para você. E o convite é para que você conheça o nosso curso de 50 horas de mercado livre de energia. Certo, pessoal? Então o link está na descrição desse vídeo. E é isso, vamos lá então, um grande abraço.